Muito bem, meus prezados irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Meus queridos, desde o início da TV Caminho Livre, eu tenho dito que o principal propósito da existência da TV Caminho Livre é fazer missão. E o que é fazer missão? Fazer missão não é nada mais, nada menos do que proclamar o Evangelho da graça do Senhor Jesus ao mundo. Isso é fazer missão. Agora, isso não é uma tarefa simples. Isso não é uma tarefa fácil. Nós precisamos da unção de Deus para poder fazer isso. Nós precisamos da capacitação divina. Precisamos estar conectados com o autor desse evangelho, que é Deus. Precisamos estar em comunhão com o nosso Deus, o Deus que propôs este evangelho, ao qual ele chamou de eterno. Isso está lá em Apocalipse 14, versículo 6. Deixa eu ler, só para uma questão de base, tá? Só para fundamentar a minha fala aqui agora. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com forte voz: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O Evangelho é eterno. Ele é eterno porque nós já falamos muito sobre isso, né? O Evangelho é eterno porque ele foi concebido na mente santa de Deus antes de Deus criar todas as coisas. Todas as coisas. Antes de Deus criar o próprio universo. O Evangelho já existia na mente santa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso o Evangelho é eterno. E tem mais. A ênfase do Evangelho aqui é: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Temam a Deus e deem glória a Ele. Dar glória a Deus por quê? Temer a Deus de que modo e por quê? Só porque Ele vai julgar? Não, porque como o próprio texto diz, Ele é o Criador de todas as coisas. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a razão pela qual nós devemos temer a Deus e dar glória somente a Ele. E eu tenho dito frequentemente aqui na TV Caminho Livre o seguinte: Deus não dará ou não dividirá a sua glória com ninguém. Sou eu que estou afirmando isso? De modo inapropriado, inadequado. Sou eu que estou afirmando? Não, aqui em Isaías 48. Isaías capítulo 48. Verso 11, Deus, através do profeta Isaías, diz assim: por amor de mim é que faço isto, pois como seria profanado o meu nome? Não darei a mais ninguém a minha glória. Não darei a mais ninguém a minha glória. O que Deus quer dizer com isso? Não darei a mais ninguém a minha glória. Gente, glória é um aspecto único do caráter de Deus, da pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus diz: não darei a mais ninguém a minha glória, Ele quer deixar clara muitas coisas, mas a principal delas é que a glória da nossa salvação
pertence a Ele, porque o Evangelho é uma ideia eterna, procedente da mente santa desse Deus maravilhoso. E ele diz aqui no livro de Jonas, capítulo 2, verso 9, o seguinte: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. A glória da nossa salvação pertence a Deus. Ele não dará essa glória a mais ninguém. Ninguém, nenhuma pessoa, nenhum ser vivo do universo poderá receber glória por causa da nossa salvação. Porque salvação é ideia de Deus, procede de Deus, vem de Deus. Se Deus não elabora esse plano de salvar-nos, de redimir-nos, ninguém poderia fazer isso no lugar de Deus. Só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo poderia fazer isso. A glória da nossa salvação pertence unicamente a Deus. É por isso que Jesus, no capítulo 19 de Mateus, capítulo 19, abram comigo, versos 25 e 26, eu já tratei muito desse texto aqui, mas sempre é bom a gente estar revisitando os textos, os textos que são ricos em informação para nós, né? Especialmente os textos, todos aqueles essencialmente ligados à questão do Evangelho. Os versos 25 e 26 de Mateus, eu leio agora. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos, isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Olha, vocês conhecem a história que desembocou nessas duas afirmações de Jesus aqui, nessa pergunta dos discípulos e nessas afirmações do Senhor Jesus. Vocês conhecem. Isso aqui está dentro daquele contexto em que um jovem muito rico, religioso, uma boa pessoa, frequentador da igreja, assíduo, um excelente religioso. Do ponto de vista religioso, nós poderíamos caracterizar aquele jovem como um verdadeiro crente, né, em Deus, especialmente no Deus de Israel. E aí esse jovem muito rico, muito religioso, cumpridor dos seus deveres, se aproxima do Mestre Jesus e pergunta: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Vocês conhecem a história, vou só sintetizá-la aqui. O que devo fazer para ser salvo? Ou seja, para obter a vida eterna. O que eu devo fazer? Olha só. Porque eu vou tratar disso quando eu estiver fazendo as objeções do livro de Ezequiel. A mente do judeu, especialmente o judeu religioso mesmo, comprometido com a religião de Israel, a mentalidade do povo judeu era uma mentalidade, eles possuíam uma mentalidade sinergística quanto à graça da salvação. Eles admitiam que para a salvação se concretizar na pessoa, a pessoa estava na obrigação de contribuir, de cooperar, de trabalhar em conjunto com Deus, em associação com Deus. Eles teriam que cooperar com Deus para que eles pudessem ser verdadeiramente salvos. Por isso que o jovem aparece com esta pergunta. É uma pergunta muito importante, né? Porque ela vai desembocar numa afirmação mais importante ainda de Jesus. Senhor, o que eu devo fazer para obter a vida eterna? Agora é bom lembrarmos o seguinte: muito embora religioso, embora rico, né, não tivesse necessidade de coisa alguma, eu digo do ponto de vista material,
ele provavelmente se sentia distante da vida eterna. Ele ainda não estava satisfeito consigo mesmo. A religião dele, por mais que para ele fosse algo normal, algo com o qual ele estava habituado, acostumado a lidar, como ele mesmo diz aqui no diálogo dele, né? Após Jesus ter sugerido a ele, olha, guarda os mandamentos, né? Guarda os mandamentos. E ele então pergunta, Senhor, quais mandamentos? Quais? E Jesus então diz, olha, não matar, não roubar, né? Enfim, ama teu próximo como a ti mesmo. Aí ele replica a Jesus o seguinte, olha, Senhor, isso eu tenho feito desde pequenininho, desde criança, eu tenho lidado com esses mandamentos, eu tenho procurado observá-los, tenho procurado guardá-los. Mas de algum modo, prestem atenção, de algum modo isso ainda não conseguia deixá-lo em paz consigo mesmo, na relação que ele possuía com Deus, porque ele sentia que ainda faltava algo, muito embora ele fosse um religioso, nós poderíamos classificar como muito bom, uma pessoa muitíssimo honesta, comprometida verdadeiramente com a religião de Israel, um homem bom, provavelmente fazia caridade também. Então, muito embora ele fosse uma pessoa envolvida com essa religiosidade externa, né, com a prática da religião, ele ainda se sentia distante da vida eterna de Deus, porque ele chega a Jesus perguntando, Senhor, o que devo fazer para obter vida eterna? Ele ainda não se sentia satisfeito, seguro, ele ainda não se sentia feliz em relação a si mesmo, na sua relação com Deus. Faltava-lhe alguma coisa. Ele não chega com essa pergunta de graça. Essa pergunta ela não foi uma pergunta feita, não foi uma pergunta aleatória, não foi uma pergunta contingente. Ela procede de um coração angustiado, muito embora fosse o coração de uma pessoa extremamente religiosa, comprometida com a sua religião. Que devo fazer para obter a vida eterna? Guarda os mandamentos, disse Jesus. Ele diz, olha, isso eu tenho feito desde criança, desde pequenininho. Estou acostumado a lidar com isso desde pequeno, desde a minha infância, Senhor. Aí o Jesus, né, vai arrematando, vai afunilando a conversa, dizendo o seguinte, olha, se você quer ser perfeito, seu negócio é perfeição, né? Você busca a perfeição, então eu vou te dar algumas sugestões, eu vou te dar mais alguns mandamentos. Vai, ou seja, volta para sua casa, vende tudo quanto você possui, tudo, dá aos pobres, distribua tudo que você conseguir angariar com a venda de suas posses, dê tudo para os pobres, depois venha seguir-me. Só depois de cumprir esses 3 mandamentos, vai, é o primeiro mandamento, ou seja, volta para sua casa, vende tudo quanto você tem, segundo mandamento, distribua para os pobres, terceiro mandamento, depois você vem e segue-me, quarto mandamento. Jesus deu 4 ordens para ele. Então veja, o jovem, depois de receber essas ordenanças de Jesus, sai triste porque ele não estava disposto a fazer o que Jesus ordenou que ele fizesse. Então ele sai triste dessa conversa com Jesus. Os discípulos estavam observando atentos ali o desemboque, o desenrolar dessa conversa. Eles estavam atentos, orelha em pé, antena ligada, tentando captar o sentido da coisa. É quando Jesus diz a eles, depois que o jovem rico sai triste, Jesus diz a eles o seguinte, olha, em verdade lhes digo, verso 23 de Mateus 19, em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus faz essas 2 afirmações espantosas para os discípulos, que estavam ali observando tudo e ansiosos pelo o fim dessa conversa, a conclusão desse diálogo, desse debate, dessa discussão.
É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Disse Jesus. Um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Diante destas afirmações de Jesus, os discípulos perguntam para Jesus o seguinte: Senhor, verso 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Por que os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus? Fizeram essa pergunta para Jesus porque Jesus disse: olha, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A razão dos discípulos perguntarem, sendo assim, quem pode ser salvo, procede destas afirmações de Jesus, que estavam relacionadas com quem? Com o rapaz, o moço rico, o jovem rico, que se apresentara a ele minutos antes, que saíra ali do diálogo, da conversa, muito triste, depois que Jesus deu aquelas ordenanças finais para ele, condicionando isso, condicionando a obediência às suas ordens, a segui-lo. E aí, o que pensavam os discípulos em relação a tudo isso? Os discípulos tinham a seguinte ideia: olha, um jovem extremamente religioso, como era o caso desse jovem que se apresentou a Jesus, muito rico, é porque era uma pessoa abençoada por Deus, era um filho de Deus verdadeiro. Se ele era um filho de Deus verdadeiro, consequentemente ele já estava na condição de salvo. Isso pensavam os discípulos. Uma pessoa não pode ser rica e ao mesmo tempo religiosa se ela não for verdadeiramente salva. Esse então já está salvo. Assim pensavam os discípulos. Era essa a mentalidade deles. Era essa a concepção que eles tinham a respeito de salvação. Por isso eles perguntam a Jesus: Senhor, se um rico não pode entrar? Um rico que foi abençoado por Deus? Né? Se é mais fácil um camelo passar por o fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Então, sendo assim, quem pode ser salvo, Senhor? Quem? Essa é a pergunta das perguntas, essa é a pergunta de $1 milhão. E aí vem a resposta de $100 milhões. Jesus, no verso 26, diz: olha, Jesus, olhando para eles, lhes disse: para os seres humanos, isto é impossível. Quem pode ser salvo? Para os seres humanos, isto é impossível. Olha, as implicações disso que Jesus está afirmando aqui são grandiosas, são tremendas. Para o ser humano, isto é impossível. Para Deus tudo é possível, mas para o ser humano, isto é impossível. O que é impossível para o ser humano, meus irmãos? Meus queridos irmãos? É impossível para o ser humano construir a sua própria salvação, edificar. Eu estou usando termos metafóricos, termos utilizados inclusive pelo próprio Cristo e pelo apóstolo Paulo. Construir a sua própria salvação, edificar a sua própria salvação, ainda que isto se dê em conjunto com Deus, em parceria com Deus, em cooperação com Deus, em associação com Deus. Essa ideia sinergística, maléfica, essa ideia é diabólica. Por que ela é diabólica? Eu vou falar muito sobre ela quando eu estiver objetando o livro de Ezequiel. Porque ela coloca você na condição de alguém que merece ser pago por algo que você fez. Se eu trabalho, ainda que em cooperação com Deus, no sentido de me salvar, Deus em parte estará em dívida para comigo. Isto é óbvio. Deus em parte estará em dívida para comigo. Deus me deverá algo, ou seja, então haverá mérito nessa questão. Porque na questão sinergística, há mérito. Eu trabalho em cooperação com... Se eu trabalho em cooperação com o fim de conquistar, de edificar, de construir algo que vai me beneficiar, então eu mereço. Eu mereço. Vocês percebem que na questão sinérgica,
implícita está a ideia do merecimento, do mérito. E salvação, meus irmãos, como o próprio Cristo deixa claro aqui, isto é impossível aos homens, não tem nada a ver com mérito humano. Salvação pertence a Deus, como disse o profeta Jonas, no capítulo 2, verso 9. A salvação pertence a Deus. A minha glória não darei a mais ninguém, disse Deus, em Isaías 48, 11. Ou seja, a glória da nossa salvação pertence a Deus, desse Deus que criou todas as coisas. É por isso que a mensagem do Evangelho eterno, que deve ser transmitida, proclamada a todo mundo, ela tem como essência temer a Deus e dar-lhe glória. Porque esse mesmo Deus que criou todas as coisas, ele criou o Evangelho, ele concebeu o Evangelho. Esse evangelho provém dele, da mente santa de dele. Quando isso foi criado? Na eternidade ainda. Ora, se Deus, aí não vou trabalhar nem com eleição, nem com predestinação, não. Se Deus é onisciente, vou trabalhar com a ideia aceita pelos arminianos. Se Deus é onisciente, ou seja, ele conhece o fim desde o princípio, ele sabe todas as coisas estão patentes aos seus olhos santos, nada lhe está encoberto. É óbvio que Deus sabia, desde o princípio, quem seria salvo e quem não. Agora, Deus, no início de todas as coisas, colocou o ser humano, criou o ser humano e colocou no mundo perfeito e criou o ser humano perfeito, com possibilidade de viver eternamente, caso obedecesse a Deus. Deus deu somente um mandamento para o ser humano lá no Éden. E esse mandamento era um mandamento teste. Era um teste, e esse teste seria temporário. Se o homem passasse no teste, ele viveria eternamente. Mas porque ele é eterno, porque ele é imortal, inerentemente imortal, porque ele possui vida em si mesmo? Não. A nossa vida, ela é vida derivada do Deus vivo. Nossa vida pertence a Deus. O sábio Salomão descreveu assim, né, a morte. Olha, o corpo vira pó, né? A carne vira pó. E o espírito, esse fôlego de vida, volta para Deus que o deu. Vida pertence a Deus. Então Deus lá no Éden só deu um mandamento para o homem cumprir. Se ele passasse nesse teste, ele teria condições de viver eternamente. Provaria do fruto da árvore da vida, o que lhe permitiria viver eternamente. Ou seja, Deus então não é culpado. Deus não é o culpado. E não será culpado pela perda de ninguém. Por que não? Porque quando lá no Éden ele cria a raça humana em Adão e Eva, ele só dá um mandamento e diz o seguinte: olha, se vocês querem viver eternamente, não comam do fruto daquela árvore ali. Se vocês comerem do fruto daquela árvore ali, que eu estou dizendo para vocês não comerem, vocês vão morrer. E foi o que aconteceu. Então, toda a raça fora condenada, toda a raça estava perdida, todo o ser humano estava numa condição de condenação. Ninguém merece ser salvo, gente. É isso que os arminianos não entendem. Eles não conseguem conceber isso. Deus não é culpado e não será culpado pela perdição de ninguém. A responsabilidade da nossa salvação pertence a Deus. Deus é o responsável pela nossa salvação. Agora, isso não significa que nós, seres humanos, não sejamos responsáveis pelos nossos atos. Uma coisa é sermos responsáveis pelos nossos atos. Outra coisa é ser responsável pela salvação. Salvação é algo de Deus. Eu, como disse Jesus, nem você, podemos construir salvação, edificar salvação, fazer salvação, realizar salvação, concretizar salvação, ainda que em cooperação com Ele. Isto é impossível. Para o ser humano, salvação é impossível, disse Jesus. Agora, todos os que se perderão por sua própria responsabilidade. Os arminianos não conseguem entender o seguinte: olha, Deus, por uma razão que ele não explicitou, ele não revelou, ele não vai salvar todos. O evangelho é proclamado a toda a terra. O evangelho é proclamado a toda a nação, tribo e língua. Mas como o Apocalipse diz lá no capítulo 4, ou capítulo 5, não me lembro mais agora, ao certo, ele comprou pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos.
Ele mandou que o evangelho fosse pregado. Olha, ele disse o seguinte, olha, fazei discípulos de todas as nações. Ele não disse fazei todas as nações discípulas, ele disse fazei discípulos de todas as nações. Prega o evangelho em todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Ele não disse façam todas as nações discípulas, tornem todas as nações discípulas. Agora, o porquê disso pertence a Deus. Isso é uma resposta que está calada para nós, ela não existe para nós porque pertence a Deus. Pertence à vontade secreta de Deus, Deus não revelou isso. Por que ele não vai salvar todos? E isso, de algum modo, ofende os arminianos. E aí, os arminianos vêm atribuir a nós o seguinte, olha, vocês afirmam e proclamam uma ideia de evangelho satânico, diabólico, porque faz de Deus o culpado pela perdição daqueles que não se salvarão. Como o culpado pela perdição daqueles que não se salvarão? O homem que se perder será culpado pela sua própria perdição. É o homem. O homem é responsável pelos seus atos. Agora, o homem só não é responsável pela sua própria salvação, porque salvação pertence a Deus. Nós nascemos no meio de uma raça já condenada à morte? Ora, se a raça for condenada à morte, todo mundo foi condenado à morte. Como é que algum ser humano, através das suas próprias ações, ou dos seus próprios atos, das suas próprias obras, poderá reverter esse quadro? É impossível. Jesus está deixando claro, isto é impossível aos homens. Salvação pertence a Deus, não tem nada a ver com o ser humano. É dele a salvação, pertence a ele. Agora, isso significa o seguinte, é outra acusação, né, que os arminianos direcionam a nós. Então quer dizer que Deus força a barra, Deus violenta o livre-arbítrio das pessoas. Deus não força a barra com ninguém, Deus não violenta ninguém. Aqueles a quem ele veio salvar, porque ele os escolheu em Cristo desde a fundação, antes da fundação do mundo, ele os convence, ele os persuade, é assim. Não tem nada de violento aqui, não tem violência, não tem arbitrariedade, não tem tirania da parte de Deus. Então, arminianos, engulam as vossas línguas, lavem as vossas bocas com sabão, antes de nos acusar de que o fato de nós pregarmos o que nós pregamos acerca de evangelho atribuirá a Deus a culpa pela perdição de muitos e atribuirá a Deus uma qualificação de tirano, de arbitrário, de Deus ditador. Ora, isso é vocês é que falam isso, nós não, porque nós entendemos o quadro geral, nós entendemos o cenário no qual nós estamos inseridos. Não vem atribuir a nós uma culpa que vocês estão construindo e vocês é que estão jogando essa culpa sobre nós. Não sejam irresponsáveis. Não sejam irresponsáveis. Olha, eu já me estressei muito com Ezequiel Gomes. E eu, falando sério, sabe, sem ironia, sem sarcasmo, eu já fui muito irônico com ele, né? Eu já fui muito sarcástico em relação a ele. Por quê? Porque ele é irônico, porque ele usa de sarcasmo, né? Ele é petulante, ele é soberbo, ele é arrogante. Ele semeia tudo isso. Se você semeia isso, se você semeia petulância, arrogância, prepotência, se você semeia o cinismo, o sarcasmo, a ironia, com certeza você vai receber isso. E eu já fui muito irônico e sarcástico com Ezequiel. Muito. Isso não é bom, isso é ruim, isso não eleva o nível do debate, não eleva o nível da discussão. Isso não eleva. O problema é que o Ezequiel, ele não é um cara que respeita as pessoas. Ele não respeita as pessoas que pensam de modo contrário a ele. E ele quer enfiar goela abaixo das pessoas uma teologia que ela não é moribunda, como ele atribui à teologia dos reformados. É uma coisa que ele atribui à teologia dos reformados. Ele diz que a teologia reformada, calvinista, é uma teologia moribunda. Ele diz isso no seu livro. A teologia adventista não é moribunda. A teologia adventista é uma teologia falida e morta. Ela já está morta. É uma teologia sem vida. O Ezequiel pensa que pelo fato dele ser uma pessoa inteligente e lidar bem com as palavras,
ser um cara bem articulado, se expressar bem, ele pode fazer o que quiser com a palavra de Deus. Ele pode brincar com a palavra de Deus. Ele pode fazer chicanas com a palavra de Deus, malabarismos com a palavra de Deus, pirotecnias com a palavra de Deus. E não pode. Então, eu já errei muito com Ezequiel, eu confesso isso a vocês. Já pedi perdão para ele alguns vídeos passados, não muito distante. Já pedi perdão para ele, sabe? E eu já orava pelo Ezequiel antes. E vou passar a orar com mais assiduidade, pedindo as bênçãos de Deus sobre a vida do Ezequiel. Ezequiel deve ter os seus problemas, não devem ser poucos, como os nossos problemas. É um chefe de família, né? Não sei se é pai ainda. É um ser humano, como tal merece respeito, né? Eu já lhe faltei com respeito muitas vezes, já pedi perdão por isso. Agora, eu disse para Ezequiel num dos meus vídeos passados, onde eu disse que eu trabalharia na objeção do livro dele, o seguinte: olha, eu posso respeitar você. Agora, aquilo que você escreve, embora seja contrário, não é só ao meu pensamento, não, é contrário à Bíblia, isso eu não vou respeitar. Você tem o direito de falar, né? Ele tem o direito de se expressar, é o que ele está fazendo. Ele faz. Agora, respeitar o que ele anuncia, o que ele proclama como sendo o evangelho, isso eu não respeito, porque isso é diabólico. Isso é satânico. Isso vem do diabo. E eu não tenho nenhuma dúvida disso. Vejam, gente, quando eu digo isso, eu não estou falando que o Ezequiel é do diabo, sabe? Não estou falando que ele é um cara perdido e eu sou salvo. Não é isso que eu estou falando. Vocês percebem que no passado muitas pessoas eram inimigas, figadais do povo de Israel e acabaram se convertendo, pelo poder de Deus, se convencendo e se convertendo. Paulo é um desses exemplos. Era inimigo figadal do povo de Deus, pensava e pregava de modo contrário ao verdadeiro evangelho. E Deus não o alcançou com a sua graça, bondade e misericórdia? Deus não trouxe Paulo para o lado dele? Jesus não trouxe Paulo para o seu lado? Então Deus tem esse poder de trazer as pessoas para o seu lado. Jesus tem esse poder de converter as pessoas. O Espírito Santo faz isso, convencendo-os, persuadindo-os. Certo? E nós temos dito isso aqui. O Ezequiel, ele insiste em dizer que eu fugi do debate, eu acho que é o debate que eu propus acerca do juízo investigativo. Gente, eu publiquei, quando eu fiz o desafio para Ezequiel, de um debate, eu tinha publicado à época, se não me engano, uns 7 vídeos, ou 8, se não me engano, acerca do juízo investigativo. E eu desafiei o Ezequiel a rebatê-los, a objetá-los. Aí Ezequiel gravou quase 100 vídeos, se não me engano, falando sobre juízo investigativo, sobre o entendimento dele sobre juízo investigativo. E aí ele está falando que eu fugi do debate. Por quê? Porque, meus amados irmãos, eu já tinha gravado alguns vídeos, pedi para ele objetar os meus vídeos, objetar em cima daquilo que eu afirmei nos vídeos. Aí depois o Ezequiel vem com aquele malabarismo, né, exegético, se utilizando das mais variadas regras hermenêuticas para poder afirmar o que ele afirmou a respeito de juízo investigativo, pensando que, sabe, todo mundo que o vê, que o escuta, é incauto, não sabe raciocinar de acordo com a palavra de Deus, todo mundo é idiota, todo mundo é imbecil, sabe? Quando eu falei de juízo investigativo, eu não quis, de modo algum, não afirmar a doutrina do juízo como um todo. Juízo é uma doutrina bíblica. E quem nega juízo na palavra de Deus, nega a própria Bíblia, nega o próprio Evangelho. O próprio texto de Apocalipse que eu li no início da nossa fala é claro em dizer, olha, temam a Deus em glória, né, porque é chegada a hora de julgar. Deus vai julgar. Deus vai julgar. Ou seja, haverá juízo, né? E ao longo da nossa história terrestre, tem havido juízos, os mais diversos, de diversas naturezas.
e por várias razões, por várias causas, tem havido juízos, mas haverá um juízo final, no final de todas as coisas. A Bíblia também considera isso. Aí vem o Ezequiel falando sobre isso como se eu estivesse condenando a doutrina do juízo como um todo, quando na verdade o que eu condeno e sempre condenei, depois que eu evidentemente descobri a verdade, é a doutrina do juízo investigativo. E gente, isso não é uma coisa minha. Eu devo o entendimento que eu tenho hoje de juízo investigativo graças a muitos teólogos adventistas. Olha só o paradoxo da coisa. Graças a muitos teólogos adventistas. Eu já citei alguns deles aqui. Mas um dos principais teólogos adventistas que, através daquilo que ele escreveu acerca de juízo investigativo e que me abriu os olhos, foi, talvez, quem sabe, o maior teólogo de todos os tempos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Dr. Raymond Cottrell. Dr. Raymond Cottrell, ele escreveu um artigo, e eu tenho hoje esse artigo em PDF. Quem quiser este artigo, escreva para mim, tvcaminholivre@gmail.com, que eu vou enviar o PDF desse artigo, tá? Para quem quiser. É um artigo de 25 páginas do Dr. Raymond Cottrell. Morreu dentro da Igreja Adventista, morreu recentemente dentro da Igreja Adventista, como um fiel adventista, só que, deixando bem claro uma coisa, essa doutrina do juízo investigativo é antibíblica e ela está inserida num contexto de obscurantismo teológico. Eu estou, evidentemente, interpretando aquilo que ele diz no seu artigo, sintetizando o que ele diz no seu artigo. Juízo investigativo é doutrina antibíblica e está inserida dentro de um contexto de obscurantismo teológico. Quem diz isso? É alguém de fora da Igreja Adventista? Não. É simplesmente, talvez, quem sabe, aquele que tenha sido o maior teólogo da história do Adventismo, Dr. Raymond Cottrell. Aí vem o senhor Ezequiel Gomes dizendo que eu fugi do debate. Eu não fugi do debate. Eu apresentei as minhas razões pelas quais eu não creio mais em juízo investigativo. Os vídeos estão aí, todos eles estão aí. Depois disso ainda gravei mais alguns vídeos sobre esse mesmo assunto. Vira e mexe, eu estou gravando mais coisas sobre este assunto. E eu gravei recentemente, se não me engano, acho que foi final do ano passado, não me lembro da data exata, mas eu gravei um vídeo que eu intitulei 7 perguntas, o vídeo mais importante da TV Caminho Livre. Nessas 7 perguntas, eu rebato de modo incisivo, sintético e objetivo, a doutrina do juízo investigativo. Então eu não fugi do debate. Eu não fugi do debate com Ezequiel Gomes. Entendem? O problema é que o Ezequiel, ele se acha o cara mais inteligente, o cara mais sábio, aquele que mais entende de teologia adventista, de história adventista, né? E aí, como ele não tem como alcançar a inteligência das pessoas, ele vai mentir, né? E isso ele faz muito também, ele mente muito, né? Ele é uma pessoa flagrantemente imatura, ele não alcançou maturidade espiritual, muito menos maturidade teológica, né? Aquilo que ele afirma é risível, é digno de riso, aquilo que ele afirma, certo? Então, gente, é chato a gente ter que utilizar nosso tempo sagrado para poder ficar rebatendo uma pessoa que está no erro. Ela é uma pessoa, e eu acredito nisso, ele é uma pessoa sinceramente errada. Ele acredita sinceramente naquilo que ele prega como sendo a coisa certa. Ele acredita nisso. Então, meus amados, eu não fugi do debate. Não fugi do debate. Na medida do possível, eu pretendo ir revisitando o tema juízo investigativo aqui na TV Caminho Livre, assim como eu estou fazendo com relação ao Evangelho. Vira e mexe, eu revisito um tema do Evangelho, um tema sobre o qual eu já tratei muito no passado na TV Caminho Livre. Por quê? Porque tem gente nova chegando todo dia aqui. Certo? Então, meus amados, voltando ao assunto, para encerrar o vídeo, salvação não tem nada a ver com aquilo que o homem pode fazer acerca ou em relação ou em prol de si mesmo. Salvação pertence única e exclusivamente a Deus. A glória pela nossa salvação pertence a Deus. E Deus não vai dividir essa glória que somente pertence a Ele, a ninguém.
temam a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, é chegada a hora dele julgar. Esse juízo ao qual se refere Apocalipse 14 é a vinda de Jesus. É a sua segunda vinda. E nós estamos muito próximos de ver Jesus voltando. Eu, particularmente, acredito que essa geração atual irá testemunhar a volta de Jesus. Não estou falando que eu vou estar vivo, não estou falando isso, que eu vou estar vivo por ocasião da volta de Jesus. Eu estou falando que essa nossa geração irá ver Jesus voltando. Eu acredito piamente nisso. Então, meus amados, eu encerro lendo Salmos 49, verso 7, dizendo o seguinte: ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Leia aí, medite sobre Salmos 49, 7. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Homem não salva homem. Homem não pode salvar homem. Homem não salva homem. Homem não tem o poder de salvar homem. Nenhum ser humano pode remir outro ser humano. Nenhum ser humano pode remir-se a si mesmo, ainda que em cooperação com Deus. A ideia de evangelho, de forma alguma, em hipótese alguma, ela está fundamentada no sinergismo, como afirma o Ezequiel Gomes e, evidentemente, toda a torcida arminiana, né? Então, meus amados, eu queria ler o último texto. Eu me lembrei desse texto agora. Ele não estava, eu não havia planejado inicialmente a leitura dele, mas eu me lembrei dele agora. Eu creio que essa lembrança é providencial para encerrarmos o vídeo. Esse texto se encontra em Mateus capítulo 23, versículo 13. Mateus capítulo 23, versículo 13. É com esse texto aqui que eu vou encerrar esse vídeo. Jesus diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Esse é outro texto que eu gostaria muito que você meditasse sobre as implicações dele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês estão fechando o reino de Deus para as pessoas. Vocês não estão deixando as pessoas entrarem no reino de Deus. Vocês não entram e não deixam mais pessoas entrarem. Por que eu estou lendo esse texto? Esse texto aqui, meus amados, se aplica à teologia adventista e àquilo que o Ezequiel Gomes está fazendo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Porque o Ezequiel Gomes e todos os irmãos adventistas, inclusive os teólogos adventistas e os arminianos do modo geral, muitos deles, não todos, creem que a gente não pode falar, a gente não pode afirmar que nós estamos salvos hoje. Inclusive Ellen White, ela afirma isso num de seus livros. Nós não podemos nos considerar pessoas salvas hoje, por quê? Porque isso, de algum modo, vai produzir conformação a esse mundo, vai produzir marasmo, vai produzir desleixo. Isso vai nos desmotivar a crescermos na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Isso vai fazer com que a nossa santificação se estagne. Se nós começarmos a olharmos para nós mesmos como pessoas verdadeiramente salvas. Ora, se eu não posso afirmar nada no sentido de estar convicto em relação à minha própria salvação, eu não tenho o direito de afirmar que eu estou salvo.
Se eu não tenho o direito de afirmar que eu estou salvo, se eu não posso me considerar uma pessoa salva ainda porque eu estou vivo e eu posso perder a salvação, porque essa é a ideia adventista. Não posso falar que eu estou salvo porque eu posso perder a minha salvação. Aí, olha só como isso é contraditório. Se eu não tenho condições de me considerar salvo, não posso me declarar salvo, como é que eu posso perder aquilo que eu ainda não sei se tenho? Eu não tenho garantias de que estou salvo. Mas é por que isso, meus irmãos? Por que há essa ideia na mente adventista? Porque para o adventismo nós temos que fazer alguma coisa em cooperação com Deus para que nós sejamos verdadeiramente salvos. É a ideia sinergística imperando no seio da teologia adventista. Nós temos que fazer algo. E aí, evidentemente, eles vão ignorar as implicações ou então distorcer as implicações de textos claros como estes aqui que eu acabei de ler em Mateus capítulo 19. Salvação vem de Deus, evangelho eterno procede de Deus, não tem nada a ver com o homem. O evangelho eterno não começa com o homem. A iniciativa de salvar não pertence ao homem, pertence a Deus. Inclusive, se você considerar o fato de que Deus é onisciente, desde o princípio ele sabe quem irá se salvar. Se ele sabe quem irá se salvar, como estes a quem Deus sabe que irão se salvar, poderão se perder? Eu tenho feito essa pergunta há muito tempo aqui. Se Deus já sabe quem vai se salvar, como esses que Deus sabe que irão se salvar poderão se perder? Responda para mim, Ezequiel Gomes. Qual o tipo de malabarismo que você vai fazer com a onisciência de Deus, já que você não aceita a predestinação? Né? Qual o tipo de malabarismo que você vai fazer para responder essa pergunta? Porque você aceita a onisciência de Deus. O adventista, a teologia adventista aceita a onisciência de Deus. Né? Então, meus irmãos, o adventista hoje ele trabalha no mundo da forma como os fariseus trabalhavam antes. Não entram no reino de Deus. Não entram. E não deixam as pessoas entrarem. Estão fechando as portas do reino de Deus para as pessoas. Por quê? Porque eles não entram. Não, nós não podemos afirmar que nós estamos salvos. Nós estamos, mas nós não podemos afirmar. Porque nós podemos nos perder amanhã. Nós podemos perder a salvação amanhã. Nós não temos direito de afirmar que estamos salvos até que tudo se resolva. Até que o fim chega, o juízo investigativo passe e nós sejamos aprovados por Deus. Que ideia absurda. São ideias absurdas essas. O adventista vive no fio da navalha, coitado. Eu tenho dó, eu tenho pena da membresia adventista. Eu não falo isso com sarcasmo, não. Eu não falo isso em tom de ironia, eu não estou falando em tom de ironia. Olhem nos meus olhos. Percebam se há alguma indicação de ironia, de sarcasmo na minha fala, no meu tom de voz, na minha aparência. Não há. Eu tenho pena dos meus irmãos adventistas que ainda vivem escravizados com esse negócio de nossa, meu Deus do céu, se eu fizer isso e mais aquilo, se eu escorregar aqui, cair acolá, eu vou perder a minha salvação. Parem com isso, meus irmãos. Essa ideia é satânica. O fato de você conhecer o evangelho, verdadeiro evangelho, se você conhecer o verdadeiro evangelho, se você tiver o conhecimento desse evangelho verdadeiro, da graça de Deus que liberta mesmo, você não terá outra opção a não ser se enxergar como uma pessoa, se você crê verdadeiramente em Jesus, como verdadeiramente salva, porque é isso que a Bíblia afirma. Creia no Senhor Jesus e você será salvo, é o que a Bíblia afirma. Olha, eu sei que Ezequiel está assistindo esse vídeo. Ezequiel, não fugir do debate. E outra coisa, estou trabalhando na objeção do seu livro. Seu livro é muito grande. É óbvio que eu não vou objetar toda fala sua, porque você é repetitivo. Mas eu estou trabalhando com muito cuidado nas objeções que eu farei ao seu livro. Tá? Você pode tripudiar agora, tripudia, faça as gracinhas que você está acostumado a fazer, se utilize de todo o sarcasmo possível que você gosta de fazer, né? Se utilize da ironia, do seu cinismo que lhe é peculiar, pode fazer. Mas espere e verá. Eu estou trabalhando na objeção do seu livro
Evidentemente, eu estou captando as ideias gerais. Eu não vou objetar cada palavra que você, ou cada argumento, cada pensamento que você expressa ali no seu livro, porque você é enganador ali. Você é sagaz, você é astuto como a serpente no seu livro. E eu não vou cair nas suas armadilhas, não. Eu vou objetar as ideias principais que você expressa ali no seu livro, tá? Espere e verá. Você está achando que você está lidando com um idiota? Você está achando que você está lidando com um imbeciloide? Um mentecapto? Você se equivoca redondamente, tá? Se equivoca redondamente. Agora, eu quero dizer uma coisa. Eu estou orando por você, tá, Ezequiel? Orando por você, pedindo a Deus para que Deus te dê sabedoria, para que Deus te dê luz, para que Deus abençoe a sua vida pessoal, você, a sua família, tá? Para que você seja uma pessoa abençoada, que Deus possa fazer com que você prospere no seu trabalho. Eu não sei o que é que você faz, né? Eu não sei no que você trabalha, mas que Deus abençoe você grandemente. Estou rogando agora, com a minha mão levantada, rogando as bênçãos de Deus sobre você, Ezequiel, sobre a sua família, sabe? Eu quero que Deus te abençoe ricamente, quero que Deus te abençoe muito, mas muito mesmo. Que Deus te dê muitas bênçãos, que Deus derrame bênçãos sobre a sua vida, a vida da sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, seus filhos, eu não sei se você tem filhos. Que Deus derrame bênçãos gloriosas sobre a sua vida, tá bom, Ezequiel? E para finalizar esse vídeo, eu posso respeitar você, posso ter você como irmão. Agora, aquilo que sai da sua boca, não terá o meu respeito. Não terá o meu respeito, porque é antibíblico o que você faz, tá? Eu não falo isso com ódio no meu coração, eu não falo isso com mágoa no meu coração. Estou com a minha mão direita levantada aqui. Estou com a minha mão direita levantada em sinal de que eu tenho responsabilidade, eu sei o que eu estou falando, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente, Ezequiel Gomes, toda a sua família, tá? Que Deus abençoe você que nos assiste, você que apoia esse canal, você que me ajuda muito com a sua audiência, com seus conselhos, com as suas críticas, com as suas observações. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.